Olá, boa tarde. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest, nesta tarde de sexta-feira, ao vivo aqui. Hoje teremos a entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Ana Caroline, ao vivo conversando com a gente da Itália sobre cidadania italiana. Então, quem quiser tá enviando suas perguntas na live também, pode estar enviando que a gente faz as perguntas para a doutora. E vamos chamá-la já para a gente dar início à entrevista, aqui na entrevista pelo Bate-Papo Legal, através dos estúdios TPFest. Olá, Olá, boa tarde, doutora. boa tarde. Eu não estou conseguindo ver a imagem da doutora. A imagem? Eu só estou pelo áudio, só estou ouvindo o áudio. Deixa eu ver. E agora? Ainda não. Será que eu saio? Pode sair e entrar novamente, às vezes é algum probleminha do Insta. Tá. E a gente aguarda aqui a doutora Ana Carolina entrar aqui ao vivo conosco. Às vezes uma pequena atualização aí do Instagram. Vamos estar aguardando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A entrevista de hoje é com a doutora Ana Caroline sobre cidadania italiana. Então, vocês, quem quiser mandar pergunta na live, fiquem à vontade, ok? Podem participar. Vamos tentar aqui. Agora sim, doutora, agora veio. Uma boa tarde, seja bem-vinda aqui nos Espaços Jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Ana Caroline. Eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, chamada Bebedouro. Atualmente, eu moro na Itália, em Verona. Eu sou advogada no Brasil, em Portugal e agora aqui na Itália. Sou inscrita no álbum de advogados da Itália como Stabilito, né? E eu trabalho com cidadanias, tanto portuguesa quanto italiana, e também vistos para qualquer lugar do mundo. E as pessoas podem te contratar até aqui do Brasil mesmo, doutora? Isso, meus clientes são todos brasileiros, né? As pessoas do Brasil, né? Que têm vontade de sair do Brasil, de tentar essa vida de imigrante aí, conhecer esse mundão, me contratam aí, então eu entro com a cidadania tanto italiana, se a pessoa tem direito, né? Cidadania italiana, cidadania portuguesa, se não os vistos mesmo. Ok. E eu vou começar a perguntar, porque o tema de hoje é cidadania italiana, e eu vou começar a perguntar quem tem direito à cidadania italiana. Bom, a cidadania italiana, primeiramente, quem tem direito é quem tem um antepassado italiano na família. Então, se o seu avô, tataravô, bisavô, não importa, se alguém da sua família for italiano, você tem direito de fazer a cidadania italiana. Também tem direito de fazer cidadania italiana quem é casado, né, com cidadão italiano e quem mora na Itália de forma legal por mais de 10 anos. Então, quem vai a trabalho para a Itália tem que esperar 10 anos para poder pedir a cidadania. Quem vem a trabalho provavelmente vai vir com algum tipo de visto, né? Então, vai ficar aqui na Itália de forma legal, né, por 10 anos. E aí sim pode pedir a cidadania em si. E quais são as formas que existem para se dar entrada no pedido da cidadania? Então, eu vou falar da cidadania iuris sanguinis, que é aquela que você tem o antenato, né? A pessoa que nasceu na Itália e você tem o direito de fazer cidadania por ela. Os documentos, né, são... Você me perguntou os documentos? As formas que existem. Então, você precisa entrar na via consulada no Brasil. É o jeito mais demorado que tem. Infelizmente, no Brasil demora-se anos, mais de 10 anos, para obter a cidadania italiana diretamente no consulado. Então, essa é uma forma que existe, porém, não recomendo. Tem a cidadania italiana. Você pode reconhecer sua cidadania italiana vindo até a Itália, fazendo o processo diretamente aqui no Comune. Então, você tem que alugar uma casa, ficar aqui na Itália todo o processo, né? Ou, se não, você pode contratar um advogado
que a gente entra diretamente com o seu processo aqui na Itália, e isso não, você não precisa sair do Brasil, é tudo feito, todo o processo é feito aqui na Itália mesmo. E as documentações necessárias? As documentações necessárias para todos os tipos de cidadania, seja vindo aqui, ou processual, ou no consulado no Brasil, são as certidões de nascimento, né? Então, de todo mundo, a partir do italiano, casamento e óbito, até chegar em você. Então, do nascimento do italiano, casamento do italiano, se for seu avô, por exemplo, avô, pai e você, por exemplo. Certo. E existe algum prazo de validade quando se começa a tirar essas certidões, doutora, para poder dar entrada ou não? Não, legalmente não existe, mas a gente recomenda que seja pelo menos 1 ano, 2 anos, para que essa documentação não seja desatualizada, né? Sempre legal ter uma documentação atualizada. E qual a maneira mais rápida de se obter a cidadania? Hoje em dia, né, a cidadania administrativa, aquela que a pessoa vem aqui na Itália, fica aqui, é mais rápido. Porém, não é a forma mais econômica, né? A forma que econômica é contratando um advogado. Porém, quem tem pressa e quer vir aqui, também a gente também oferece serviço de fazer cidadania italiana. A pessoa fica aqui na Itália por todo o período que dura esse processo. Normalmente dura de 3 até 3 meses a cidadania italiana aqui na Itália. É um processo bastante demorado? Então, normalmente a pessoa ficando aqui na Itália é 3 meses, em torno de 3 meses. Agora, se o cliente quer fazer via judicial, em torno de 1 ano a 2 anos para esse processo ser concluído. E como eu disse, no consulado são mais de 10 anos. É devido a muito pedido, doutora? Por isso que há essa diferença? Principalmente no estado de São Paulo, onde a imigração foi bem forte antigamente, existem muitas pessoas que têm direito, né, de fazer a cidadania italiana. Então, existem muitos pedidos ali em São Paulo, até nos outros consulados. Meus outros consulados são um pouco menores, as filas, mas no consulado de São Paulo é bem concentrado ali de gente pedindo. E por que é importante fazer a tradução juramentada das certidões? Porque, Sempre é necessário fazer, né, doutora? sim, a tradução juramentada e também a apostila, elas garantem que esse documento, a tradução desse documento seja feita de forma legal, né, que não tenha nenhum erro nessa tradução, porque o juiz aqui, ele lê, né, tudo em italiano. Então, a gente tem que mostrar para ele que foi feito realmente por uma pessoa séria, por um tradutor juramentado, e com a apostila, que dá a veracidade, né, também no documento. E é necessário entrar com a via judicial? Quando que é necessário? Quando? Na verdade, você pode, se você tem um senato homem na família, você pode entrar. Então, você pode vir para a Itália, fazer no consulado, ou fazer via judicial. Agora, se você tem uma mulher na família, dependendo do ano que essa mulher teve filho, aí eu preciso analisar a documentação para poder ver melhor. Mas, em geral, se você tem uma mulher na linha de transmissão, o seu processo provavelmente vai ter que ser via judicial, porque existia antigamente uma lei que falava que as mulheres não poderiam passar a cidadania italiana, né? De forma resumida, eu vou explicar. Mas essa lei foi considerada inconstitucional, então a gente entra com o processo justamente para conseguir alegar para o juiz, olha, foi declarada inconstitucional essa lei, então a gente precisa que o juiz dê a cidadania para a pessoa. Porque antigamente era mais os homens que poderiam passar a cidadania, né, doutora? E antes de 1948, as mulheres não tinham esse direito de passar a cidadania, infelizmente, né? Uma coisa assim. Mas depois foi declarado inconstitucional, então todas as mulheres que tiveram filhos, né, depois de 1948, foi declarado que essas mulheres têm direito de passar a cidadania italiana. E quem tem o sobrenome italiano, ele garante a cidadania, facilita? O sobrenome, ele não é um requisito. Então, pode ser, por exemplo, se você tem uma mulher na família, provavelmente essa mulher pegou o sobrenome do marido, né? Então, os filhos acabam ficando com o sobrenome do pai, né? Então,
Mas isso não impede você de fazer a cidadania, porque a gente prova para o juiz através da documentação que eu falei para vocês. Então, o juiz vai ver nascimento, casamento, até chegar no requerente, e ali vai estar constando que você tem o direito. O sobrenome não importa, na verdade, assim. Você tem, então ótimo, você já tem um indício que você pode fazer a cidadania, mas se você não tiver, e a gente pode fazer uma pesquisa para saber. É bem legal a pesquisa, inclusive, a pesquisa genealógica, onde você descobre todos os seus antepassados. E ali, se tiver que teve um cidadão, uma pessoa que nasceu na Itália na sua família, você tem o direito de fazer a cidadania italiana. E muitos brasileiros acabaram perdendo a nacionalidade brasileira após receber a cidadania italiana. Eu gostaria de saber como isso acontece, o porquê e quais são os cuidados a ser tomados. Então, na verdade, isso é um mito, assim, as pessoas não perdem a cidadania brasileira. Quando você a lei brasileira, ela te permite ter dupla nacionalidade, até mais, né? Então, você não pode ser que essas pessoas, né, que você relata, tenha cometido algum tipo de crime, alguma coisa que fez com que ela perdesse. Porém, na lei italiana, desculpa, pela lei brasileira, você não perde, tá? Você pode ser cidadão brasileiro e cidadão italiano. Então, às vezes, algum problema que ocorreu ou uma entrada errada também pode ser, doutora? Precisaria ver quais são os tipos o que aconteceu para poder te falar melhor. Mas pela lei brasileira, você faz a cidadania, você é brasileiro, mas você reconhece o seu direito de fazer a cidadania italiana e não perde a cidadania brasileira. É bem. Inclusive, até hoje eu fiz um vídeo sobre isso, porque bastante pessoas têm dúvidas, realmente. Eles acham que perde a cidadania brasileira, mas não é verdade. E a gente tem a Roberta aqui na live dizendo que está ansiosa para conhecer o país, que é Sim, lindo. é minha cliente, daqui a pouco tá aqui para fazer a cidadania pro marido dela e vem passear também. E agora a gente vai para o setor das perguntas dos internautas. A gente tem as perguntas que foram enviadas por e-mail, pelo site, pelas redes sociais. E a gente tem a pergunta do André Lima. O André ele pergunta se o pai italiano não foi declarante do nascimento, perde-se o direito à cidadania em processo judicial? Então, esse é um caso assim, tem que ver a pessoa é italiana, no caso, quem é o declarante é o italiano? O pai é italiano, mas ele não foi o declarante do nascimento. Ele não fala quem será que foi o declarante, a mãe, por exemplo. Não. Se foi a mãe e tem o casamento comprova. Agora, se não foi a mãe, a gente precisa fazer um documento de declaração de ou maternidade ou paternidade para comprovar que ele declara-se o pai da pessoa, né? Do André, no caso. É importante fazer essa pesquisa, doutora, para saber a família, fazer a árvore genealógica da pessoa para poder tirar a cidadania? Então, tem vários tipos de clientes. Tem clientes que sabem já que tem um antenato, né? Um italiano na família. E tem pessoas que não, que eles querem descobrir. Então, o que a gente oferece? Então, tudo bem, vamos fazer então uma busca. Começamos a tirar dessas certidões e analisar uma a uma. Se a gente encontrar, às vezes a gente encontra pessoas que nasceram em Portugal ou na Espanha. Então, isso também possibilita fazer outras cidadanias que não seja a italiana. Então, a pesquisa genealógica ela é bem ampla. Ela vai até a quinta, sexta geração. E ali, provavelmente, é bem difícil. Assim, claro que tem pessoas que não têm, infelizmente, um europeu assim na família. Porém, a maioria das pessoas tem. Então é bem legal. Dá mais de 30 milhões de pessoas no Brasil conseguem fazer, tem direito, inclusive, à cidadania italiana. Bastante interessante. E a gente tem a pergunta da Maria Isa. Ela pergunta: sou descendente, filha de italiano. Eu queria saber se eu der a entrada na cidadania, eu posso perder a nacionalidade brasileira e qual a melhor maneira de dar a entrada? A gente já respondeu, né? Ela não perde a cidadania brasileira. O tipo de cidadania que ela pode escolher, ela tem que analisar. Então, ela tem tempo, ela tem um trabalho flexível, ela pode vir morar aqui na Itália por um período? Se sim, esse é o seu procedimento mais rápido.
Agora, se não, por exemplo, se ela tem um trabalho fixo, que ela tem, né, que ir todos os dias, se ela tem família, filhos e não quer ficar longe, a gente aconselha o processo judicial, que é onde a gente envia uma procuração, é assinado, todos os processos são digitais, então ela também pode acompanhar, e ela não precisa sair do Brasil. Aí tem que ver qual que é o objetivo da pessoa, né? Se ela quer vir ou se ela quer esperar no Brasil. Para ir para a Itália e aguardar na Itália, o gasto é maior, doutora? Porque daí você tem que... No caso, a gente oferece, né, a casa, mas tem o aluguel, tem as contas normais, então é como se você fizesse uma mudança mesmo, tem que morar aqui por um período. E além dos custos, né, com transporte, porque aqui é difícil a pessoa que vem fazer cidadania compra um carro, então tem que gastar para se locomover, para comer, para tudo. Então acaba sendo um gasto a mais, né? Ok. E a Stephanie Rodrigues, ela enviou, sei que tenho a descendência italiana, mas eu não sei a cidade aonde eles eram e também nenhuma outra informação. A minha pergunta é possível descobrir a cidade deles e tirar a dupla cidadania? Sim, sim, é possível. Inclusive, nessa pesquisa genealógica, o genealogista ele vai descobrir exatamente quem foi o antenato italiano, onde ele morou, a cidade. A gente vai até o Comune, pega esse documento, envia para o Brasil, né, no caso para ela, e ali sim ela começa a tirar certidões então de nascimento, casamento e óbito nos cartórios, né? E se caso o parente italiano faleceu, tem que tirar a certidão de óbito na Itália ou aqui no Brasil consegue essas documentações? Se ele, se ele morreu na Itália, a certidão é na Itália. Se ele morreu no Brasil, aí a certidão no Brasil. Mas é difícil ter um italiano, porque daí eles iam para o Brasil e ficavam lá. Construíam a família, né? Até morriam lá. Então, eu, assim, pela minha experiência até hoje, eu não tive casos de pegar certidões de óbito aqui na Itália. Sempre é o óbito no Brasil. Porque pode ser que eles casem aqui, mas depois eles iam casados para o Brasil, tinham filhos, enfim, começavam a vida ali. Mas óbito aqui na Itália pode ser. Mas se for um óbito na Itália, se for óbito no Brasil, se faleceu no Brasil, certidão tá ali no Brasil. E o Lucas Muniz, ele manda para a gente qual o valor médio que é gasto durante um processo e qual o prazo. Então, eu vou falar em média, a cidadania italiana, quando você vem para a Itália, em torno de uns 4.000, 5.000 euros, mais ou menos. Seria 5 vezes 5, 25, seria uns 25 mil reais, botando em reais, assim, para ficar mais fácil. A cidadania judicial, ela é até curiosa, porque você não precisa entrar com o processo sozinho, você pode juntar todas as pessoas da sua família que descendem daquele italiano. Então, pode ser seu pai, seu tio, seus primos, né? Todo mundo que está ali. E acaba que esse processo fica mais econômico. Então, em média, se for para uma pessoa, em média de 2 a 3 mil euros, né? E se for mais gente, você pode pagar 900, 800, depende do tanto de gente que vai entrar nesse processo. Quanto mais entrar, mais em conta fica. Mais em conta fica, sim. Uhum. E a Darlene Sasso mandou para a gente, meu tataravô era italiano. Eu teria direito a entrar com o pedido? Com certeza, sim. A gente tem que analisar, né, a documentação, mas só de ter um italiano ali já te dá 90% de chance de conseguir entrar com o processo. Existe algum tipo de processo, doutora, que é negado? Existem processos que, por exemplo, você, por erros, então você funciona assim. Então a gente pega toda essa certidão, a gente analisa, né? Verifica se os nomes estão corretos, se as datas de nascimento estão corretas, para que o juiz entenda que aquela pessoa realmente tem o direito de reconhecer a cidadania italiana, né? Agora, se, por exemplo, a pessoa não corrige esse nome, né? Entra com um nome totalmente diferente, que o juiz não entenda, que fala, essa pessoa aqui é um homônimo, ou não sei, não me parece que essa pessoa seja descendente. Então, pode ser sim que o processo seja negado. Um processo judicial, ele nunca é 100% de certeza, né? A gente entra com o processo,
faz tudo o que é possível ali para que o juiz entenda tudo certinho. Mas sempre tem o risco, né, do processo não ser negado. Com certeza. E a gente tem a pergunta da Beatriz Risse. Ela diz: minha dúvida seria: é necessário retificar os nomes, né, na certidão, pois a escrita na minha certidão está errada. Eu gostaria de saber se é necessário e se é preciso fazer em todos os documentos. Ótimo. Essa também é uma dúvida bem recorrente. Eu acabei de dizer, né, que depende do erro. Depende do erro. Quem vai saber te falar é só um advogado que atua na área, porque a gente tem a experiência de como que o juiz entende. Então, se tem um errinho pequeno, ok. Agora, se muda completamente o nome, por exemplo, tem pessoas, o nome de José no Brasil é Giuseppe, aqui na Itália. Então, eles fazem essa tradução. E é totalmente diferente, né? Então, sim, nesse caso teria que mudar. Agora, se for um I para um E, um U para um O, alguma coisa assim pequena, fica tudo bem. Em processo judicial, eu digo, tá? O processo diretamente no Comune, a gente recomenda retificar tudo, porque o Comune, eles são um pouco complicados aqui. Então, o Comune eu falo, vocês entendem o que é Comune? É um município, né? Sim, seria como se fosse um cartório aqui na Itália, que você vem reconhecer a cidadania. Então, você vai nesse cartório e ali eles reconhecem. Então, eles ali trabalham como se fossem os oficiais do cartório do Brasil. Então, tem vários oficiais ali que analisam essas certidões. Se eles a falarem, pega um oficial que não está no dia bom, por exemplo, e tem um errinho, ele fala, não, tá errado, você vai ter que arrumar. Então, aí você tem que... Não precisa voltar para o Brasil, mas vai perder mais tempo ainda para retificar e voltar no Comune para fazer sua cidadania. Então, assim, para o processo para a Comune, eu aconselho retificar tudo. O processo judicial ele é mais tranquilo, porque são muitos processos, o juiz talvez não se atente a todos os detalhes. Porque a Beatriz Risse, ela diz: meu nome aqui no Brasil está escrito com 2C. E, na verdade, no documento é com 2S. Aí, por exemplo... a troca, né? Uhum. Eu acredito que se for o processo judicial, eu acredito que esse erro não seja uma coisa... Agora eu tenho que ver, por exemplo, a data tá certa, o nome da mãe tá certo, o nome do pai. Dá para o juiz ver que aquela pessoa só mudou realmente esses 2S, sabe? Tem que ser feita uma análise do documento mesmo para ter certeza. Mas se for só isso e for um processo judicial, eu diria que não precisaria retificar. E a Carla Sintra enviou a pergunta: estou organizando para requerer a cidadania via judicial porque é linha materna. A minha dúvida é, depois que obter a minha, o meu filho, caso ele queira, ele pode entrar por via administrativa? Deu uma travadinha, mas voltou. Eu aconselharia ela já colocar no processo judicial o filho, tá? Seria bem mais fácil. Agora, se por algum motivo ela não quiser, ele pode requerer sim a cidadania, mas dá para fazer para os dois juntos, não tem necessidade de esperar. E acaba saindo até um custo mais em conta, né, doutora? Com certeza. E a gente tem o pessoal da live, se alguém quiser mandar a pergunta para a doutora, pode ficar à vontade aí. Eu não vi se passou alguma pergunta aqui, mas quem quiser mandar pergunta, pode enviar aí para a gente. A Aline está mandando uma boa noite. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque para mim não estou conseguindo ver, mas vamos aguardar se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta. E, doutora, faltou a gente ressaltar algo assim importante que a gente deixou de citar ou falar aqui durante a entrevista? Não, eu acredito que a gente abordou bastante coisa. A cidadania italiana, ela parece ser um pouco complicada, essa questão de pegar documentos, achar, mas essa é a parte, assim, entre aspas, mais difícil. Depois que você tá com a documentação, né, a gente não falou da tradução e da apostila, falamos da tradução e da apostila. Então, quando você tá com o documento, depois que a gente faz a análise, né, se tem algum erro, alguma coisa, a gente tem que fazer a tradução desse documento. Então, a gente traduz toda a documentação português para o italiano.
Quando está tudo traduzido, faz essa apostila de novo. A apostila é um documento que você cola atrás, a apostila de AIA, para que esse documento brasileiro tenha validade na Itália. E também, o documento italiano também precisa de uma apostila para valer no Brasil. Então, o documento pega e apostila ele e manda para o Brasil, né? E depois disso, esses documentos são enviados por correio, por escritório aqui na Itália, e aí a gente dá andamento no processo. E pode ser dada entrada online, de maneira online também, doutora, ou não? Sem advogado, você fala? Não, com advogado, no caso. Sim, a gente dá entrada no processo online. Aí tem audiência, pode ser que seja audiência presencial ou física, de forma física, online mesmo. Mas então, a audiência, a pessoa pode estar fazendo daqui do Brasil ou é necessário ela ir pessoalmente? Não, nenhum momento. A pessoa que escolhe a via judicial, ela não precisa vir aqui na Itália em nenhum momento. A gente faz tudo por procuração. Então, na procuração já tem poderes para a gente representar eles na audiência. Não precisa, nem se for online, não precisa entrar, porque a gente faz a audiência. E, doutora, qual a vantagem que se tem de se obter a cidadania italiana? Bom, são inúmeras vantagens, né? A principal que eu considero assim, a melhor, porque você nunca mais vai perder esse direito, e esse direito vai estar na sua família para sempre. Então, seus filhos vão poder ter cidadania, seus netos, e com isso você tem acesso a uma educação de qualidade, sem pagar, né? Você pode, então, oferecer aos seus filhos um estudo, saúde, viajar para diversos países, mais de 190 países sem vistos. Inclusive para os Estados Unidos, você pode entrar, não precisa de vistos. Então, assim, são inúmeras vantagens. A gente tem uma pergunta aqui. A equipe do Bate-Papo está enviando uma pergunta, que deve ter chegado agora via e-mail. Gostaria de saber se tenho como dar entrada no mesmo comune dos descendentes. Se é necessário ser no mesmo comune onde estão os descendentes. Não é necessário. Você pode escolher qualquer comune. Você pode fazer no comune do seu descendente, mas não é necessário ser no próprio comune. Você pode... Porque, assim, tem bastante problemas nos comunes. Tem comunes que fazem a cidadania mais rápido, tem comunes que fazem a cidadania mais devagar. Então, você tem que saber para onde você vai, né? Para que sua cidadania seja realmente feita. Então, não há necessidade de ser no mesmo. A equipe mandou que a pergunta é da Carla Mendes, via chat. Legal. Porque tem muitas dúvidas, né, doutora? As pessoas pensam que tem que ser no mesmo, né? Porque pode dar confusão. Então, é sempre bom deixar aí esclarecido para eles, né? Acho que a maioria das dúvidas do pessoal. Sim, tem bastante dúvidas. Normalmente as pessoas ainda não conhecem tanto o processo. E tem bastante pessoas, infelizmente, que dão informações erradas que acabam criando mais confusão ainda, né? Tem uma outra pergunta aqui. A Maria de Freitas. Com a cidadania italiana, eu posso morar nos Estados Unidos? Então, você pode entrar como turista e ficar ali 90 dias, né? Como turista. Para morar, você tem que aplicar para algum tipo de visto ali. Porém, com o passaporte italiano, você tem vários outros tipos de vistos mais fáceis para que você consiga o visto para morar nos Estados Unidos. No caso, ela pode entrar como turista sem precisar de visto, né, doutora? Existe um site que a pessoa entra no site, eu já tenho uma cidadania italiana, então eu vou ali no site, digito que dia que eu vou viajar, que dia que eu vou chegar e o dia que eu vou sair, e eu entro no país sem qualquer tipo de problema, com o passaporte italiano. Ou europeu, né? Enfim. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para quem quer estudar na Itália. Porque tem muita gente que quer fazer uma faculdade ou qualquer modalidade na Itália. O que a pessoa precisa para poder estar indo fazer esses estudos? Então, se a pessoa quer vir aqui, no caso de visto, né? Você fala. Você faria um Sim, visto. para estudante. A cidadania italiana, ela te permite entrar aqui e estudar a hora que você quiser, né? Agora, para você vir aqui para a Itália para fazer um visto,
de estudo, precisa de alguns requisitos, como tem que fazer a matrícula, né, numa escola ou numa faculdade, você tem que preencher todos os requisitos e já tem que ter um valor específico para comprovar. Alguns requisitos são necessários. É como se fosse fazer um intercâmbio, né? Então, tem todos os requisitos para preencher, porém, tem mais esse adendo de ter já a universidade ou a escola, enfim, tem que entrar em contato e pedir essa documentação para eles, para que seja comprovado no consulado depois. E esse período que a pessoa fica estudando, ele pode ser contado para depois ser pedido a cidadania? Sim, com visto sim. Ok. E, doutora, eu gostaria de pedir para que a doutora deixasse os seus contatos, contatos do escritório, como que o pessoal faz para poder estar entrando em contato, tirar as dúvidas, contratar os serviços. Claro. No meu Instagram, não sei se está aparecendo, é @imigrei.europa. Tem um link ali com o WhatsApp, com o e-mail, mas eu posso deixar meu e-mail também, ana.michelon, Michelon com CH, @imigrei.net. E pode agendar. Normalmente eu sempre falo para as pessoas que é importante eu fazer uma reunião primeiro, né? Para eu entender quais que são as dúvidas, quais que são os documentos, para aí sim a gente direcionar qual seria melhor, né? Então é bem importante esse primeiro contato. Ok, doutora. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui pelos espaçosjurídicos.com.br. Lembrando que a doutora faz parte dos espaços jurídicos, lá você pode estar entrando também em contato com a equipe através do chat, que nós passamos o contato da doutora Ana Caroline, e também vocês podem acompanhar os vídeos de dica dela também através do Instagram, @espaçosjurídicos, ou através do site, que é o www.espaçosjurídicos.com.br. E, doutora, o escritório tem site que a pessoa pode estar entrando em contato? Você falou, agora eu lembrei que eu tinha falado do site. Sim, meu site é www.imigrei.net. Ok? Porque às vezes fica mais fácil das pessoas também fazerem uma pesquisa. Ali no site tem todas as informações, também tem o botão do WhatsApp, que é só clicar, já cai direto ali para o nosso escritório. A gente tem atendimento no horário da Itália, né? Mas a gente atende também até mais tarde, porque às vezes o Brasil... São 5 horas de diferença, né? Então, às vezes, pode ter uma demorinha ali, se mandar um pouco mais tarde, mas a gente está sempre respondendo todos os clientes, tá bom? Tá ok, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui nos espaços jurídicos e espero nos vermos mais vezes para tirar esclarecimento e as dúvidas aí do pessoal, também com visto, né, italiano, também com várias dúvidas que os pessoal tem aí. Eu agradeço a sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Tenha um bom dia. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês e uma boa noite para vocês aí na Itália. Obrigada. Tchau, tchau.